Estamos de volta aí, vamos começando aí o Fox Sports Rádio, que tem muito assunto. Até a gente mostrar todos os gols do Corinthians, vai dar umas 5, 5 e meia da tarde. Você pode mandar suas mensagens via Twitter, hashtag FS Rádio Brasil. Manda seus WhatsApp também, 011 993 904545, as imitações de Felipe Facincani. Fábio Sormani, os caras vão falar, mas o Deportivo Lara, o Deportivo Lara. Os caras perderam lá, meu. Que exibição que o Corinthians deu ontem. Será que na despedida do Carille foi isso aí? Então, Benja, é bom lembrar que o Milionários e o Independiente perderam lá. O Independiente que deu um calor e ganhou do Corinthians em São Paulo, no Itaquerão. E você vai falar, Arena Itaquera? Arena Corinthians. Arena Corinthians. Eu acho que o tão importante quanto essa vitória é o Corinthians parece que está resgatando o futebol do Jadson. Ele chegou a uma situação muito ruim um certo tempo aí, chegou mesmo a ser reserva. E agora ele fez 3 gols ontem, jogou super bem, no momento importante, porque o Rodriguinho, ele não está naquele nível de excelência que ele estava no começo do ano, principalmente. Ele deu uma caída, mas no momento que ele cai, o Jadson sobe. Então isso aí é o equilíbrio que o Corinthians precisa, que o Carille precisa também, porque se você tiver os seus 2 principais jogadores, Rodriguinho e o Jadson, jogando abaixo do que eles podem, fica difícil ganhar, especialmente um jogo desse fora de casa. Mas eu até mandei um WhatsApp pra você ontem, né, Beijo? Falei, caramba, dá gosto de ver o Corinthians jogar, velho. Dá gosto. É um time que é bem definido, se defende bem, ataca com qualidade. E outra coisa, não tem aquela de fez 3, administrar o jogo. Não. Fez 3, 4, 5, 6, 7. O Corinthians é o único time no Brasil, o Grêmio tá indo por esse caminho também, é legal. Que quando tem possibilidade, ele enfia 7, 8. Fez 6 no São Paulo, fez 7 no Santos, fez 7 ontem na Libertadores. O Corinthians parece que é um time insaciável. Insaciável. E que joga um futebol que dá gosto ver. Eu gosto disso. Entendeu? Eu gosto disso. O Santos, por exemplo, se classificou ontem. Gente, melancólico. Eu gosto de ver isso aí. Agora, isso dá gosto ver. Agora, o Jomes, a noite tava tudo dando tão certo, o Corinthians jogando muito, 3 gols do Jadson, um golaço. Olha, o golaço do Romero de voleio. Aí, e o gol de bicicleta? Aí entra o Júnior Dutra, marca 2 ainda, faltando... Não, assim, veja, foi uma exibição de gala, óbvio. Qualquer time brasileiro, qualquer time de qualquer país que vá jogar fora de casa, em qualquer competição, e ganha de 7 do outro, fez uma exibição de gala. Claro, né? Claro. Primeira vez que um visitante me faz isso. Me espanta mais, primeira vez. Me espanta mais um time como o Independiente, por exemplo, ter perdido desse time que é um time quase amador, né? Jogando lá na Venezuela. E esse mesmo Independiente ganhou do Corinthians. Quer dizer, o futebol tem umas maluquices. Porque você olha esse time jogando esse Lara, assim, não é possível ganhar de ninguém na Libertadores. Né? O futebol venezuelano é um futebol que voltou a enfraquecer, os times são muito frágeis mesmo e tal. Agora, isso tudo à parte, dane-se, o Corinthians fez... Eu não acho que o Corinthians é tão insaciável assim, senhor Mano. Esse tipo de goleada não tem sido tão comum do Corinthians, não. Teve esse 6-1 que você lembrou do São Paulo no Campeonato Brasileiro. 2015. Porque muitas vezes... Quando a porta se abre para esse tipo de situação, o Corinthians não perdoa. Mas tem gente que faz 3-0 no primeiro tempo, mas o Corinthians raramente faz 3-0. Sim, mas quando ele tem... O time econômico teve essa chance e realmente foi para cima. Eu acho que isso foi muito bom ontem de ver isso, porque o Corinthians percebeu que era bobagem ficar esperando o tempo passar. O jogo se ofereceu com muita facilidade e fez uma exibição muito bonita mesmo. Não dá pra... É irretocável. E fez uma coisa que ele precisava, Flavinho, saldo. Porque ele estava com saldo ruim. Tinha. Não, o saldo dos Corinthians... Só era 0. Já era melhor... Não era de 4, por favor. Já era melhor do que o... Pro Lara classificar... Não era alto. Não era muito alto. Mas pro Lara classificar, o Lara teria de ganhar bem do Corinthians. Sim, era menos 2 antes do jogo, né? Era menos 2 a 4. O saldo aí, Flavinho, pesa também já pensando depois, na classificação depois. Geral. Na classificação geral, porque ele vai chegar a 13 pontos, provavelmente. Ele vai ter a segunda ou terceira campanha. É a mesma a melhor é do Palmeiras, 16. Já vai ter gente chegando com 14, 15. Então, para ele não ficar entre os últimos ali... Os 4 últimos, digamos. É melhor que ele... Importante. Porque isso conta depois para mando de campo na sequência. Para isso, não para pote, certo? Não para pote. Não para pote. Pote 1, primeiro lugar, pote 1. Pote 1, todos os primeiros colocados. Pote 2, todos os segundos. Mas pensa, o cruzamento não é só nas oitavas. Se passam todos do pote 1. Isso vale para oitavas, quartas, semifinais e finais.
Então, quanto melhor ele tiver dentre os primeiros colocados, mais chance ele vai ter de decidir em casa. Acho que todo mundo concorda que foi a melhor exibição do Corinthians Acho que desse ano foi. no ano. Eu Será não que foi consigo para lembrar. despedida do A Carille? melhor exibição do Corinthians de um time brasileiro da Libertadores. A respeito disso, Flavinho, o Zinho nos passou ontem uma informação no expediente. Você estava? Estava no expediente também. Ele conversou com uma pessoa ligada ao Carille e essa pessoa disse o seguinte: não chegou nada até agora. E que nós, inclusive, mostramos no programa de ontem, não sei se a gente tem condições até de repetir, o jornal que aparecia lá, o Sheik, né? O Jorge Jesus e ele. Foi feita uma enquete. Ele no fala jornal. Isso na entrevista, ele fala isso na entrevista, o Carille. Ele falou, né? Falou. Foi feita uma enquete para saber quem que o torcedor preferia. A minha informação é outra. A informação é que os caras querem sim, que tem os números, que é tentador. Inclusive ontem, acho que foi até a Globo, fez uma matéria com os pais. Os pais confirmaram. Com os pais do Carille. Aí, Sertãozinho. O pai do Carille falou, olha, ele disse que não tem como negar. E a mãe falou brincando, olha, ele já ajuda a gente, mas agora vai poder ajudar mais. Mas então se fosse uma... Não é uma... Deixa eu te falar, o Carille não ia chegar pros pais e falar, pai, teve uma enquete que eu ganhei. Jornal, até porque a enquete não é do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea. O futebol, a informação que eu tenho é que tem e que, repito... Essa informação você apurou que hora? Sim. Foi depois dessa informação que o Zinho deu? deu? Várias vezes e eu repito a mesma frase que eu falei ontem. Uma pessoa falou para mim, a pessoa não falou, olha, eu não posso garantir 100% que ele vai, porque a palavra final é dele. A frase foi, a tendência é que ele vá. É igual o Zé Ricardo. A tendência é que ele vá. Aguardando as garantias. Se tiver as garantias, ele vai. Se não tiver, não vai. Igual o Zé Ricardo foi no Vasco. Aliás, até à noite surgiu uma informação de que se o Fábio Carille fosse embora, o Zé Ricardo seria o alvo no Vasco. Todo mundo conta com o Zé Ricardo. Então, por enquanto, o Zé para substituir. Acho difícil. Eu também acho. O Vasco disse que até agora o Zé Ricardo não comunicou nada. Seu jornal árabe, que tá lá o Jorge Jesus, tá o Sheik e tá o Carille. Isso. Inclusive, tem um post do Ali lá que não fala que é enquete, fala que tá sendo marcado um encontro. Eu não consegui compreender você põe lá no Instagram do Ali lá, tem a foto do Fábio Carille, e você tem que botar, óbvio, eu não falo árabe, tem que botar no tradutor do Google, do Instagram. E no tradutor do Instagram a tradução não é muito perfeita, mas você consegue ter uma noção do que é falado. E não fala de enquete, não. Não fala de enquete. Fala que provavelmente terá. E vou dizer uma coisa: se os caras ainda têm alguma dúvida, depois do jogo de ontem, esse resultado aí chega lá, óbvio. Claro. E não chega com uma profundidade de análise. Já ganhou de um time fraco, blá blá. Não, chega pô, o cara, olha, o cara que nós estamos. Exato. O cara que a gente quer de técnico aqui ganhou de 7-2 no jogo da Libertadores fora de casa. Está classificado. Traz, pô. Né? Mas eu acho que vai. Não, até porque esse tipo de notícia chega lá, assim como os caras sabem que o Corinthians não tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Não tem. O melhor elenco do futebol brasileiro pertence a Grêmio. O Grêmio não. Palmeiras, Flamengo. E o Grêmio é o melhor futebol. Cruzeiro, exatamente. A declaração. O Grêmio joga tão bem quanto joga o Corinthians. Então os caras, eles devem levar isso em consideração também. Caramba, o cara não tem o melhor elenco. O elenco do Grêmio é melhor que o do Corinthians. Concorda comigo? Se tornou melhor agora, né? Se tornou. Pô, o Arthur, o Maicon, o Luan, Ramiro, o Jeromel, que tá na seleção, o Ramiro, o Groi. É melhor. E mesmo não sendo superior a esses times que a gente mencionou, a qualidade do trabalho dele. Exatamente. Oswaldo Pascoal está nos assistindo. Nossa, vai embora, Pascoal. Vai cuidar da vida. Pascoal vai pro dentista, pô. Pascoal está nos assistindo e manda uma mensagem aqui por WhatsApp. Olha o Pascoal. Na praia? Facincani. Não, ele tá em... Tá imitando o Facincani? Não, ele tá em São Paulo. Não, mas não tá pegando onda ali? Não, ele faz uma pergunta para o Facincani. Essa vitória do Corinthians ontem, 7-2, não é? Ofusca, não. O que ele falou aqui? Ofusca o 7-1 Brasil e Alemanha? Que coisa idiota. Apaga, foi o que ele escreveu. Ele escreveu aqui Ofusca. Mas ele quis dizer apaga. Enfim, você acha que apaga o 7-1? Porque que o Brasil tá vingado ontem. É evidente que não, né, gente? Vamos começar a falar sério. Bom, e até agora ele tava brincando. Ele tava brincando de fazer programa agora. Chegou agora o embaixador da ONU. O arauto da seriedade. Vai, fala aí. Não, é que ontem o Carille deu uma declaração importante que foi a seguinte, que por um caminhão não sai de dinheiro. Por 2 a coisa muda.
Se a gente for fazer a tradução rápida no futebol, um caminhão seria o dobro do salário, 2 o triplo. E a proposta que sinaliza para o Carille é justamente do triplo do salário. Como é que você fez essa interpretação? Não, mas essa conta tá errada sua. Se um é o dobro, 2 é o quádruplo. Não, eu não estou entendendo. Então, como é que você tira uma interpretação dessa? Um caminhão é o dobro do salário dele. Não, de acordo com a analogia. Sim, não tem figura de linguagem. Não adianta vir com muito dinheiro, tem que vir com muito dinheiro. Então, muito dinheiro você entende-se o triplo do salário. Não, você entende se quanto você quiser, você quanto ele ganha. 4 vezes. Claro que não. Porque se um é o dobro, claro que não. Não tem medida. Não, entenda-se isso. Caminhão não é medida de eu sei, monetária. mas eu justamente não fiz uma medida do caminhão, eu fiz apenas uma tentativa de tradução daquilo que ele está dizendo. Quantas vezes ele vai ganhar, você não sabe nem quanto ele ganha. Não, o número da proposta eu sei. Da proposta? O número da proposta eu sei, mas o empresário não quer que fala. Sabe. Mas você trabalha para empresário? Não, mas o cara pediu sigilo, eu não vou dar. Só que eu sei o número da proposta. E é realmente o triplo do que ele ganha. Você falou com o empresário dele? É o triplo do que ele ganha. Você falou com o empresário dele? É o triplo do que ele ganha. Peraí, você falou com o empresário dele, o Paulo Pitombeira? Não, eu falei com um menino que tem Porque a o Paulo informação Pitombeira, que é o empresário do Carille, não atende uma ligação e não responde uma mensagem há 2 dias. Não, sim. Por isso Se você falou com ele, você tem uma informação melhor. Não. Na verdade, a informação do empresário que foi passada, que todo mundo checou, também chegou a mim. Ponto. Não, todo mundo checou, diz pra nós aí. Vai, que é o triplo do salário do Carille. É 900 mil, é isso? Triplo do salário do Carille. A informação que vazou não tinha salário. Triplo do salário. Não tinha salário. As pessoas estão deduzindo A proposta é o triplo. o salário. A informação não veio do salário. Por isso que o Corinthians sinaliza que é muito difícil segurá-lo a hora que bater o papel na mesa. Porque pelo dobro do salário, o Corinthians tenta uma negociação, que é a cartada que o Andrés vai dar. O Andrés vai conversar com o Carille para sentar e ter uma última negociação de valor com o Carille para chegar a um meio termo. Olha, tudo bem, chegou uma proposta tanto, vamos tentar negociar aqui e aí tentar fechar o negócio para que você continue até o final do meu mandato. Caso contrário, não tem o que fazer. Mas é duro isso, né? Porque o Corinthians passa por dificuldades financeiras, a gente sabe disso, e ele consegue resolver os seus problemas internamente sem ser perdulário, como o Palmeiras e o Flamengo são. É bem contido, vai lá, contrata jogadores que ninguém ou pouca gente ouvia falar, caso do Balbuena, Romero, que mais? Pablo, enfim, essas coisas todas, né? Cleison, que não era... Nada, exatamente. E na época repatriou o Jô, que estava esquecido. Perde a sua comissão técnica para a seleção brasileira e consegue fazer uma outra do mesmo nível quase. Do mesmo nível. Aí vem o futebol árabe e leva embora. É duro. Como foi o futebol chinês, na época eu era moleque, acompanhava futebol, não tinha isso, cara. Não tinha, mas é duro mais, acho que deve ser feita uma ressalva. Um ou outro saía. Se tem um clube, um ou outro, seu Mani, que arrecada, que fatura o suficiente para bater de frente com esses mercados, é o Corinthians. Tanto que, pouquíssimo tempo atrás, trouxe um jogador de altíssimo nível, mundialmente conhecido e preço de mercado internacional. Mas aquilo foi ilusório por conta de luvas que ele recebeu e tudo mais. Eu vou divergir de você. Não, eu quero dizer o seguinte, o Corinthians, o Benja, se o Corinthians não tivesse feito essa bobagem do estádio, se tivesse uma administração mesmo, gestão boa, conseguia brigar. Não tem nem patrocínio na camisa. Eu vou te falar, fechou um agora. Fechou aquele positivo. É isso aí, Não, fechou. Não é não. Fechou um patrocínio. Não sei valor, mas não é um patrocínio pequeno, não. O que eu quero te falar é o seguinte: o problema não é o dinheiro mais, ô Flavinho, porque às vezes você tem o dinheiro, você não pode bancar. Não tem patrocínio na camisa, Benja? Nas costas, nas costas, bicho. Mas você não tem patrocínio aqui. Não tem patrocinador no peito, não, mas o patrocínio nas costas. Não tem cabimento um time como o Palmeiras, assim, que eu quero. Palmeiras arrecadar o que arrecada com camisa. O que eu quero te falar. E o Corinthians não tem algo parecido. O que eu quero te falar é o seguinte: às vezes o problema não é. Às vezes não adianta nem você ter o dinheiro, você não pode pagar. Você não pode pagar. Vou repetir uma história, não sei se contei isso aqui no ar. Um dia no CT do Corinthians. Tava aquela história do Guerreiro sai, não sai, Guerreiro sai, não sai. Pô, fica, não fica, renova, não renova com o Corinthians. Encontrei o Tite. Tinha ido gravar um negócio lá, encontrei o Tite. Falei, pô, Tite, e aí, o Guerreiro vai embora ou vai ficar? Ele falou, como é que vai ficar? Aí ele apontou, ele fez assim, ó, abriu o braço. Tava todos os jogadores treinando lá.
Pô, renova o Guerreiro, faço o quê aqui, ó? Faço o quê? Você dá lá 30 milhões na renovação no jogador e depois os outros. Você vai jogar o teto lá pra cima. Gente, com o Carille e com o treinador é a mesma coisa. Vem uma proposta aí dessas. E é tentadora, não tem. Não vai falar, olha, cara, eu vou te dar o quê? 100 mil reais a mais por mês? Não tem como, gente. O problema às vezes não é nem o dinheiro, é o conceito da coisa. A partir do momento que você dá um aumento gigantesco para um, amanhã vem o treinador do Corinthians e fala, não, você pagava $1 milhão pro treinador, eu também quero. Não, eu concordo. Hoje o treinador vem do Corinthians, o cara sabe que não... No São Paulo hoje o treinador vai lá treinar, sabe que não adianta pedir 800 pau por mês, porque não vai ter. Agora, se o Corinthians vai lá e paga, ó, cara, ele tem 800 pau por mês. Não. Aí o cara ele vai embora amanhã, vem o Zezinho quer quanto? Os 800 pau. É o que o Corinthians chegou a fazer no caso da do Pablo. coisa, o Flamengo Mas ganhou dinheiro. no Palmeiras acontece isso. Sim, porque o dinheiro... Porque todo mundo falava que o salário do Cuca era alto. Aí apareceu lá qualquer técnico para treinar o Palmeiras, o cara vai pedir lá em cima. Porque ele sabe que o Palmeiras pagava quanto isso. Mas eu tô entendendo o que você está falando. O Corinthians, ele poderia ter uma gestão financeira melhor do que ele tem. A gente até viu o balanço dos clubes aí no final do ano. O Flamengo arrecadou quase 650 milhões de reais no ano passado. O Palmeiras deu 503 ou 530, uma coisa assim. E o Flamengo não chegou a 400. O Corinthians não chegou a 400. Como pode isso? Pela potência de venda que tem, pela potência de torcida, a gestão financeira do Corinthians é um desastre. No ano que foi campeão. É um desastre. É verdade. O que dá pra fazer é um desastre. Mas esportivamente falando, o Corinthians tem uma administração, ela é impecável. Ela é impecável. E se o Carille sair futebolisticamente falando, e o Corinthians promover o Osmar Loss, eu acho que a tendência é continuar sendo. É uma linha de trabalho, uma filosofia de trabalho que tem dado muito certo. Claro, que continue, mas ele é um cara competente. Ele foi campeão em Recopa com o Inter, o Osmar Loss. O Osmar Loss, na base do Corinthians, passou 3 anos, ganhou tudo. De título paulista, Copinha e Campeonato Brasileiro, e Sub-20, Copa do Brasil, ganhou tudo, varreu a base do Corinthians, e inclusive levando a mesma metodologia do time profissional ao time de base. Então, o Corinthians do Sub-12 joga igual ao time profissional. Isso se chama projeto. Isso é um projeto, por isso que o Corinthians tem revelado a cada ano que passa melhores garotos, colocado jogadores que não têm sentido o peso por causa disso. Então, o Corinthians não vai fazer essa loucura. A renovação do Carille, repito, vai ser a mesma história do Paulo. Eu tenho até aqui. Serve, não serve? Flavinho, quando o Corinthians estava no começo do negócio, o 9, cadê o 9? Cadê o 9? Até no dia que eu gravei aqui com o Beijo com o Carille, o Andrés mandou uma pergunta e fez pra ele, ô Carille, cadê o 9? O Corinthians não fez loucura. Não. O Corinthians falou, os caras falavam, eu falava aqui bom todo dia. Falei, mano, esquece, não vai pagar. Mas, até porque eles acham que todo mundo é num nível mediano, se você paga. Não, imagina se o Corinthians estivesse pagando hoje 500 conto pro ceifador. Exato. Então... Pois é. Mas o Benja, agora, se o Flamengo contrata um centroavante hoje, mais um, o cara vai pedir quanto? No mínimo 500 pau. É isso. Ou mais, porque está sendo contratado, porque ele vê que o outro não está resolvendo. É o conceito, não é a grana. Então, mas alguns clubes estão caindo nessa realidade. O Corinthians é um, o Vasco é outro, se adequando à sua realidade. O São Paulo é outro. O Palmeiras paga tanto, o Flamengo paga tanto. Então vai para esses clubes. Porque não dá para você estourar o orçamento. Eu ouvi uma frase... do Paulo Pelaipe, o diretor executivo do Vasco, que é muito em cima disso que o Tite falou para você. Não adianta eu trazer um reforço e não pagar os caras que estão aqui, que a gente deve, que a administração deixou. Eu tenho que botar minha casa em dia, senão como é que eu olho para esse grupo? Aí eu me remeto a 2004, quando o Flamengo trouxe o Dimba, lembra? Pagando 1,5 milhão de luvas e devia aos jogadores que iriam fazer greve. Aí você perde o grupo, ganha um jogador e perde o grupo. Tá certo o Corinthians. Não, e hoje em dia é bom que o torcedor entenda isso, né? Porque você vê alguns times que estão passando por dificuldade, apuro, os resultados não vêm em campo e o torcedor fica, isso é papo furado, tem que gastar mesmo, depois ver como é que paga. Não é assim. Claro que não. Não Foi muitos é assim. anos assim, né? Não é assim. Agora, vou dizer um negócio assim. Vou te falar, o Corinthians acertou nesse Sid Clay, hein? Caraca, velho. Tá certo. Percebe? Quem era o Sid Clay? A gente conhecia, claro, por força do trabalho. Tudo bem. A gente já todo mundo precisa de lateral esquerdo. Todo mundo precisa de lateral esquerdo. O Flamengo lembra? Precisa de lateral esquerdo. O Palmeiras trouxe 2 laterais esquerdos. Trouxe um de volta, né? Isso. Contratou o Marcos Rocha. O São Paulo precisa... Santos repatriou o Dodô. Todo mundo brigando pelo Zeca.
e não sei o quê. Aí os Corinthians vão lá e pega o tal do Sid Clay. Mas quando a Agora fase é nada, boa, o time entra. tá certo, o cara entra certo. É mas igual o Grêmio. é mais fácil, O Cortez entendeu? encaixou. Que nem o Mano fica criticando esse menino aí. Esse Mantua tá jogando bola. Também achei. Tá jogando bola. Não é mau jogador. Tá jogando bola. Ele seguinte. ficou com o estigma, o Mantuan, daquela falha no clássico com o São Paulo. Como o E no Pedro fim, o Henrique Corinthians falhou virou naquele campeão. jogo contra o Atlético Mineiro, Pois é. depois teve uma sequência de jogos. O que aconteceu com ele? Subiu de produção. Bom jogador. O E se ele entrar na zaga hoje, ninguém vai ficar com Mas medo. quer mais o zagueiro, Felipe? Em 2014, o Mano falhou naquele jogo do Atlético Mineiro. 2015 foi titularíssimo do Tite, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Hoje, Portugal está na segunda temporada como quase capitão da equipe do Porto, um dos melhores zagueiros da Europa hoje, tá aí. E até então, no Corinthians, era chavado pela torcida. E eu falei pro Mano que o Mano gosta de nome. O Mano quer grife. Ele gosta. Pra, mano, eu falei, eu tô te dando informação. Os próximos 4, 5 meses, o Corinthians não vai gastar nada com contratações de peso, não. Não tem. Agora, esquece. Eu queria falar a respeito da arena do Corinthians, né? Enfim, todo mundo já falou, a opinião é praticamente a mesma, né? Uma aventura, uma loucura, não tem como pagar, não se sabe, etc e tal. Mas eu acho que muito do crescimento do Corinthians tem a ver com esse estádio. Tá certo, o Corinthians ganhou uma Libertadores no Pacaembu. Mas o Corinthians jogando no Pacaembu era um time que, quando você enfrentava o Corinthians, dá pra ganhar. Na arena do Corinthians, no Itaquerão, Arena Corinthians. lá no Itaquerão, Arena Corinthians. é difícil. O cara jogar lá não é ganha do Corinthians? Ganha. Mas parece que é mais difícil você jogar lá. O estádio é muito claustrofóbico, como eu gosto de dizer. A torcida em cima, com esse projeto de venda de plano de sócio-torcedor, tá sempre lotado. O Pacaembu tem um distanciamento da arquibancada para o campo, por causa da pista de atletismo. Mas eu acho que o Corinthians... entendeu? O Corinthians- O estádio ajudou muito, Mas o Corinthians hoje tem um estilo de jogo que ele joga igual fora e dentro. Sim, mas É o mesmo estilo de jogo, por isso não muda. Sim, mas o que o Somer está falando faz todo sentido. Pega aí, é fácil fazer essa conta. Pega, estabelece um marco zero aí de novas arenas, vai. Atlético Mineiro começou a jogar lá no Independência. Então, aí pega o Atlético Mineiro, pega o Palmeiras, pega o Inter, pega Mas o o Independência Grêmio. não é do Atlético, Não, né? mas tá alugado. Caiu no Horto É da do Boca, América. não sei o quê. Sim, claro. Pega quando os times, esses times maiores começaram a usar estádios novos. Vê o aproveitamento de quem é maior. É o do Corinthians, do com Corinthians. certeza. Eu não tenho os números aqui, mas com certeza É do Corinthians. Sim. Você do pega, Corinthians. ele deve ser maior do que o do Grêmio na arena Clássico, do Grêmio. o único clássico que o Corinthians perdeu em casa só pro Palmeiras. Né? O O Santos ganhou lá na Copa do Brasil. Ganhou na Copa do Brasil, é verdade. Agora, São mas Paulo eles nunca vão- venceu lá. São Paulo nunca venceu. Agora, voltando ao jogo ontem, eu quero falar o seguinte. Que fase vive o Romero, hein? Sim. O Romero que todo mundo tira sarro. Não, todo mundo não. O Romero Todo que a maioria mundo não. das pessoas tira Ah, sarro, desdenha do cara, que ele é grosso, Que 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 ele eu não te tem falei habilidade. do Romero? O Romero está jogando há muito tempo no Corinthians, muita bola. O que eu falei pra Quanto você tempo- do Romero, faz mais ou menos que um ano? Eu falei pra você? No meu time joga. No meu O time. Romero o Romero E lembra que eu falei pra titular do você? Você Corinthians há lembra disso ou quantos você não lembra? Eu lembro tudo, a Serra também. Não, mas eu tô falando agora que não acerta, né? Não, Dá uma força pra mim, Essa eu lembro. Tô meio embaixo aqui, pô. O artilheiro da arena. O Romero é o jogador, ele pode não ser o Garrincha, ele pode não ser o Jairzinho, Ele é útil. ele pode não ser o Buião ou o Paulo Borges, nem o Marcelinho Carioca, mas ele é um cara, ele tem a cara do Corinthians, gente. Ele tem a cara do Corinthians. Romero no Corinthians Ele jogou mais que o co- Tevez, amigo. Se você for ver... Romero no Corinthians. Tem o nome do Tevez, mas jogou mais. é verdade. Exatamente. Não tô falando o nome. Não, mas ele não tem a Bola, grife. o Romero, Ele no produziu Corinthians- mais pro Muito mais Corinthians que do que o Tevez. O Romero vai ser muito mais lembrado no Corinthians do que o Tevez. Claro. Não, eu acho que é porque aí quê? o nome do Não, Tevez é no a marketing, grife, é a grife. A grife chama mais atenção. O cara que pegar proporcionalmente em 2005, o ano do Tevez, foi fantástico. O ano dele em 2005 foi fantástico com o Corinthians. Mas foi um ano. Mas foi um ano. Agora, você pega Inclusive, a ele foi sequência, eleito Romero, o craque do Brasileirão. brasileiro, enfim. Teve tipo, também. o segundo. A gente sabe também que muito do craque do brasileiro tem a ver com o nome do cara, não que ele não tenha jogado bola, enfim, a gente sabe como é que funciona a premiação no futebol. Agora, na questão de tempo de casa, do que teve de simbolismo num time que o do Tevez era um time estrelado, tinha muita facilidade para ganhar. Ô, Facica, desculpa, o torcedor do Corinthians se identifica, acredito eu, muito mais com o Romero do que com o Tevez. Então, Benja, eu acho que ainda Muito não. mal. Pô, não. você tá louco. Não, A embaixadinha contra o Palmeiras, os não, gols, tudo. O torcedor gosta do Romero, mas
vem de agora, vem de pouco Vamos fazer uma tempo. enquete. Faz uma enquete, quer falar. O Tevez Vamos tem fazer uma enquete. Quem você um gosta carinho Mas isso aí é especial pro pós-jogo, torcedor, né? um 7-2. Não, mas não é. A gente tem que fazer essa O enquete Tevez- mais pra frente. Não, O mas Tevez não é tem um o- nome. Porque hoje a goleada tá no coração do torcedor, entendeu? Não tem jeito. O Romero, nesses últimos 6 meses, tem um carinho especial no torcedor, pelo que foi a simbologia da conquista do ano passado, de um time que era tido como meio de tabela, com Carille, quem é esse cara, etc e tal, e o Corinthians ganhou tudo, varreu o Mas soma campeonato e o Romero ganhou, né? Facincani, soma isso, ele dar a volta por cima. Exatamente. Ele foi um cara Sim, desacreditado. sim. Ele não chegou, chegou o Romero, parou, todo mundo recebeu. Não, ele foi o cara que deu a volta por cima, foi criticado, fizeram um monte de sacanagem com ele. Bom a gente falar isso mesmo, que fizeram, né? E o cara deu a volta por cima. Então, assim, muitos memes. Aí tá, o cara tá provando em campo. Não tem que provar com as palavras, prova dentro de campo. Sim, E tá sendo acho muito que útil. a questão talento Tevez é muito maior que o Romero, a gente sabe disso. Ele não joga há muito tempo. também. Não, ele não joga há muito tempo. Não, mas se a gente for remeter ao talento, não quem é pra- Tevez, não quem dá é pra Romero, comparar, você não vai dá pra colocar o comparar. Tevez num patamar acima de semi-craque. Não, Mas isso eu não tô discutindo. o Tevez jogou no Corinthians o quê? 2 temporadas? Não, 1,5. Uma e meia. Uma e meia. A história do Romero no Corinthians, ela é muito maior do que a Ele do tem muito Tevez. mais identidade Aí, com o Corinthians Romero que o aí Tevez. sim, aí sim Claro, a mas- gente entra nesse patamar. Tempo de casa, história, participação em outras conquistas, disciplina, respeito ao clube. Muitas vezes o Tevez não respeitava o Corinthians, estava aqui só por estar. É que o torcedor vinha em campo, um cara que mesmo descaracterizando uma semana de treinos, de profissionalismo dentro de campo, era um cara que se dedicava A tanto questão é uma quanto... só, né? o Facincani. Qualidade técnica. Também. O Romero não é mau jogador, mas o Tevez era, à Muito época, mais. muito superior. Muito mais, O Tevez claro. era protagonista, o que o Romero nunca foi. Nunca, e não será. O Romero sempre foi no Corinthians e sempre será um coadjuvante, um excelente coadjuvante. Exatamente. Mas é isso. o Tevez foi eleito craque do Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro, craque do campeonato. Então, é difícil você estabelecer uma comparação. Um campeonato Muito estranho, difícil. né? Tudo bem, mas o Corinthians foi campeão, não foi? Ganhou. Nunca Foi foi campeão. E ele foi o melhor Não. dos Corinthians, ele foi o melhor do Só tá campeonato. falando Agora, isso porque o E Mano mais, tá aqui, né? o Tevez Hã? construiu uma Só tá carreira falando internacional e o Romero não sei se vai conseguir chegar Não, perto. peraí, não estou discutindo a carreira nem o nome. Não, o Tevez, o A gente tá Tevez, dizendo a importância para o eu Corinthians. falei assim que para mim o Romero no Mas eu Corinthians. tô partindo então, da importância exatamente. para o Corinthians. Porque no Corinthians ele era, enquanto esteve lá, a referência Ele do chegou time. como estrela e ganhou. Então, Ele já, cheguei valendo tanto. O Romero nunca foi. Resolvi, vou embora. Teve problemas Não, extra-campo. o Tevez chegou no Corinthians em 2004. 5. Janeiro de 5. Janeiro de 2005. Janeiro de 2005. Ele foi a contratação milionária da MSI, junto com o passagem Seba dele foi muito Domingues, junto rápida. com o Mascherano, enfim. Não, e outra Veio aquela coisa. leva de jogador. Lembra aquele jogo contra o São Paulo? Foi contra o São Paulo no Morumbi? Chutaram o carro dele. Não, foi contra o Fortaleza. Fortaleza? Foi praticamente a despedida dele, 2006. Chutaram o esse carro jogo. dele. Foi Eu bem, fui. 2006, Eu foi trabalhava. Fortaleza, no Morumbi. Fortaleza, então. Fortaleza. Eu Eu falei, trabalhava numa rádio de São trabalhei Paulo, acho que era nesse Jovem Pan. Eu fui fazer um jogo do Corinthians, fui comentar o jogo. Eu vi vários torcedores com a camisa escrito Carlito e os caras pegavam, né? Carlito, né? É uma fita isolante preta com um X em cima do nome. Eu vi. Não, Não é que me contaram. Mas é porque nessa Eu época... vi. Torcedor pôs a camisa, mas antes de sair de casa ele fez um X. Uma fita isolante e foi embora pro O campo. Corriere dello Sport deu uma informação agora que o Bolonha estaria interessado no Romero. Não merece o Bolonha. Pela bola que ele tem jogado, desculpa o Bolonha, desculpa o pessoal de Bolonha. Aí mas você vai ao merece. encontro do que o Mano fala, também acho. Claro que Deixar não. o Corinthians É um pra jogar garoto no útil. Bolonha. Nós só aqui se for do ponto de transmitimos a vista Série A financeiro, né? Todos nós aqui comentamos a Série A Team. Com todo respeito a qualquer time de média expressão da Itália, o Romero hoje tem pelo menos bola ou leitura tática para estar num time melhor. Ele sendo reserva da Lazio ou até titular não seria um absurdo. Não. Né? Banco da Inter, o Romero. A Inter hoje não é um elenco que você olha e fala. Napoli. O Napoli. Ou seja, na Itália Bolonha é pra ele. Napoli, Lázio, Não, Napoli do meio Napoli. pra frente não tem lugar pra ele, não. Não, mas no banco. Ser um jogador de elenco. Completar elenco, entrar Será no que ele segundo será que ele é tempo. inferior ao Calerron? Eu acho que ele não vai jogar no Napoli, sei não. Então, tem não. coisa assim, é discutível. Mas não ao nível de você colocá-lo no Bolonha. Acho que é pouco. Não, o Bolonha é fraco. Entendeu? Ele tem um nível de futebol, ele atingiu hoje um status. Mas sabe o que acontece também? O irmão dele sempre foi tido como melhor do que ele. Né? E a gente tá O vendo Oscar que Roberto. talvez... O irmão dele for jogar num time fraco do Campeonato Espanhol. Agora me falha a memória qual era o nome. Alavés. Alavés. E não ficou. Não ficou. Foi pra Eugênio, China. Ô, Eugênio, né? aqui no Twitter está começando a chegar muita mensagem aí. O torcedor do Corinthians, olha aqui, o Yellow Man,
Lembra da banda, o Yellow Man? Yellow Man. Yellow Uma banda Man de- é o Jacket. Falsincani, não? Yellow Jacket. Não, tem Yellow Man. Yellow Man não existe, é Yellow Jacket. Yellow Man é uma banda de reggae. Não de um tem, cara... caramba, não Gente, existe. eu fui no show dele. É Yellow Jacket. Quando você quer... Eu fui no show do Como Yellow que Man. quer apostar? Você não paga a aposta. Eu já te tá falei, vendo? você parou em 71 pra falar de música. Já perdeu Yellow no Man é um Dr. Doctor, albino, vai perder pô. outra. Show de Vai reggae. perder outra. Vai Você já acabou de perder com O a Dr. Dr. Doctor já perdeu. O Dr. Foi em 85 no Rock in Rio, abriu o show do Iron Maiden? Dr. Doctor? É. O Dr. Doctor O que você leu agora? Não. O que você leu? O Iron regravou o Dr. Você Doctor precisa em comer muito 95, arroz e feijão. mas só que já era uma Olha aqui, uma Eugênio. música. O Yellow Man, você precisa comer feijão. Não, você não precisa comer louco. feijão. Eu tô te explicando. Não, Você não não quer tá, ouvir a explicação, não tá. então tá bom. Você nasceu e já Tem a estava lá vendo o show do tem Iron. a ver com o Monty Python. Yellow enfim. Man, Enfim, com vamos lá. certeza o Romero tem mais o meu respeito. E sim, ele é mais ídolo que o Tevez, jogou mais e ganhou mais. Mas ídolo eu não sei se ele foi, não. Olha O aqui, o Tevez foi Natanael- mais ídolo do que o ele, mas a Natanael importância Santos. dele é maior. O Romero é muito mais importante que o Tevez. O Tevez tem muito nome e o Romero é o desconhecido que calou a boca de muita gente. O Hudson Santos, o Tevez, quando criticado, mandou a torcida calar a boca. Já o Romero nunca baixou a cabeça, só evoluiu. Concordo, concordo, o Romero é mais ídolo que Tevez. No ídolo eu não discordo. Eu acho que é. Ídolo, não. O Romero E a gente tem que lembrar uma coisa, o bem. Romero, ele tem muito mais identidade com o Corinthians do que o A Tevez. gente tem que lembrar uma coisa. Eu acho a geração que ídolo, hoje. não. Posso só colocar uma coisa, Sormani? A geração hoje que está em Twitter, que está em rede social, essa geração há 13 anos, desde a saída do Tevez do Corinthians, ou há 12 anos, eram praticamente garotos e nem sequer viram o Tevez jogar. Muitos desses caras que estão em redes sociais, a gente pega hoje uma parcela, a Eu média. Pergunta pra você mim. viu, você Pergunta viu. pra mim. Não, Tevez ou Romero? Importante de bola. Cara, Não, no Corinthians. Corinthians. Não, Bola. No frigir dos ovos, no Tevez. No Corinthians, Romero. Tudo bem, pela história do clube, mas é o que eu falo. Você pega a geração que hoje está numa rede social e que idolatra o Romero, essa geração há 12 anos. Gente, 12 anos é muita coisa. É uma eternidade. Até pelo que se passou no futebol, de Olha toda aqui, ó. a estrutura de mundo. Olha aqui, ó. Esses caras não viram o Tevez jogar pelo Corinthians. Se você pega um cara de 30 anos que vivenciou aquele Tevez na arquibancada, o cara que esteve no jogo, ele vai ter uma queda pelo Tevez. É normal, ele não desqualifica o Romero, mas ele olha o Tevez com carinho. Os primeiros meses, acho que pelo menos 6, 7 meses do Tevez no Corinthians, eles não foram bons. Não foram. Ele começa a se arrumar, depois termina com o Campeonato Brasileiro de 2005 como campeão. Eu me lembro muito bem disso. E digo mais, esse time do Corinthians de 2017 e 2018 é infinitamente melhor do que o time de 2005. Não estou discutindo Muito mais individualmente. arrumado. Muito melhor. Muito mais arrumado, até melhor. porque aquele time de 2005 teve 3 técnicos em um ano. Foi o Márcio Bittencourt, o Antônio Lopes, que acabou como campeão. Isso. E teve um outro. O Passarella no começo. O Passarella no começo. O Passarella é mandado embora, vem o Márcio Bittencourt, faz E todo nem o era pra trabalho. ter sido campeão, né? Né? Vamos dizer. É. 2005. Se não tivesse a mudança dos resultados, o Inter terminava com o ponto à frente. Não, sem contar que naquele jogo contra o Internacional. Mas o Corinthians não. É campeão, ok. É campeão. Os jogadores não têm culpa do que aconteceu fora. O Corinthians foi lá dentro de campo, jogou de novo, Não, ganhou. nós estamos comparando entendeu? times, gente. O Corinthians de hoje, o clube... Taticamente é melhor. O clube, claro não é nem o time só. O clube é outra coisa. em relação Lógico a que sim. 2005. Aqui, ó, 2005 o Corinthians não tinha treinado. Não tinha Olha aqui, o Fabião Cerveja, o Lucas Henrique. Falo com dor no coração, porque não é fácil escolher, mas coloco o Tevez à frente do Romero. Ambos têm muita raça, mas Carlitos foi mais técnico, protagonista e decisivo. São dois dos maiores gringos a vestir a camisa do Timão atrás apenas do Gamarra. Pode colocar, como o Romero, Uma coisa bem lembrada aqui, ó. Coisa bem lembrada aqui. Quem que era o técnico do Corinthians quando o Tevez foi contratado? Passarela. Tite. Era o Tite ou não era? Lembra aquele jogo que o Coelho perdeu um pênalti Contra São Paulo, contra São Morumbi. Paulo? Que o Tevez queria bater, É verdade. o Tite mandou o Coelho bater, E aí o o Coelho Quinha bateu. entrou no vestiário e o Tite foi Exatamente. Começou com o Tite, passou depois veio o Passarella. Então foram 4 treinadores. 4 treinadores. Depois o Passarella, o Márcio Mas o Bittencourt. brasileiro na época não era o ano inteiro.
Era, tipo, Não, era 2005. 2005 já era o ano inteiro. Era ponto de corrida. Já era. Não o ano inteiro. 6 meses, né? Começava a partir de maio, abril. Mas hoje também começa. Mas o início do ano é diferente do início Sim, do ano. o que é pior, eu me lembro, eu tô falando pra vocês, no começo, aquele time era muito estável e o Tevez não jogava bem. Não jogava bem, eu me lembro disso. Agora Entendeu? tem um meme. É os jogadores da MSI e jogadores do Corinthians, né? Em termos de idolatria, eu acho que o Tevez é mais ídolo do que o Romero. Porque o Tevez tem uma grife, tem um nome, etc e tal. Vira e mexe, o torcedor tá zoando o Romero. Mas não do Corinthians. Sei não. Olha, vou falar igual pra vocês. Você vai na arena em dia de jogo do Corinthians, o Romero é sempre ovacionado pela torcida hoje do Corinthians. sim, ele se tornou Faz nos últimos tempo. 6 meses. E tem um meme rolando na internet, ô Fábio Azevedo, você acha que é exagero ou não? Vou mostrar aí, ó. Dá uma olhada. Arthur Antunes Coimbra, o gênio, o mago, o maior de todos. E aí, olha o que vai acontecendo, 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 para com isso. olha o que vai acontecendo. Não, né? Calma. Esse é o meme do dia na internet. Isso é tudo bem, pra dar risada é Pra ótimo. brincar, mas... Pra dar risada é ótimo. Pra brincadeira, vale. Agora, O Romero seria Perdoai. muito importante Eles jogar não sabem o que faz. para o Zico poder brilhar. Você percebe? Os dois juntos seria ótimo. Porque naquele time tinha o Ele Lico. fez gol de craque ontem. Porque naquele time do Flamengo tinha o Lico, que fazia mais ou menos, não exatamente a mesma posição. O Nada Lico era é um isso. falso ponto esquerdo. Que fazia exatamente o que o Romero faz do Corinthians. O Lico era um cara extremamente importante taticamente pro Flamengo. É só que você tinha o Lico de um lado e o Tita do outro, né? Sim. Eu tô me referindo. O Tita era mais mais, jogador. muito né? mais, O Tita né? era muito mais Uma jogador. informação aqui, rápida, voltando no assunto anterior. O campeonato da Arábia Saudita terminou no dia 12 de abril e volta no dia 10 de agosto. Não, ele tem um tempo. Tem um tempo, o técnico do Al-Ahly, que foi vice-campeão, um ponto atrás do Al-Hilal, era o ucraniano Sergei Rebrov. Sim, que eu... E a imprensa local Dobrikev. diz que a prioridade é o Jorge Jesus. Não, mas está em litígio. Não, mas você falou o time errado. O time que quer o Al-Ahly. é o Al-Hilal. Não, então Al-Hilal, Esse é campeão. o time que campeão, quer. Campeão. E eles foram Você campeões falou e estão Al-Ahly. trocando técnico, é isso? Não, quem quer o Carilho é o Al-Hilal. Al-Hilal, então, foi o campeão. O campeão. Sim. A De prioridade qualquer do forma, a vice imprensa é diz o... que a prioridade é o Jorge Jorge Jesus, Jesus, sim. técnico do esporte, que está envolvido naquela polêmica que Aquela invadiram lá, invasão do quebraram, vestiário. bateram todo mundo. E tá na final, né, da Copa. Isso, ele acusa o presidente do clube, ele, técnico, acusa o presidente, ou seja, não vai ficar. Não vai ficar. Não vai, não tem clima. E aí tem que esperar definir esse imbróglio dele no esporte para ver se ele vai ser presidente. E tem tempo Então não é pra uma isso, coisa né? assim É. da noite pro O dia. torcedor do Corinthians está orando para que eles Rezando. escolham o Jorge Jesus. Estão se convertendo. Porque O Carilho ontem, aparece no noticiário como segunda opção. ontem já estava rolando uma Sim. como é que se fala? Uma manifestação no Twitter com a hashtag Fica Carilho. Só que aí tem uma questão que a gente tem E que aí, colocar quem no paga as papel. contas depois? Só uma pergunta sobre o Carilho. Quem paga as Ele teve proposta do Flamengo ou não teve? Olha, o Eduardo Bandeira de Mello entrou ao vivo aqui e falou: nunca liguei para o Carilho. E ninguém ligou. Mentira. Andrei Sanches disse: ligou. Então, nós temos duas versões. Alguém do Flamengo deve ter ligado. ele não Alguém ligou. falando em nome do Flamengo. Isso que tem muito no futebol. Tem uma Tem que- outra questão Peraí, nessa vamos O só história. ver Atlético também foi atrás dele. Vamos ouvir. O Atlético foi 600 pau de salário na época. Vamos ouvir o Fábio Carilli. Vamos lá. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, né? Não é a primeira que aparece, né? Essa, infelizmente, vazou por conta de uma emissora lá do mundo árabe que fez uma enquete lá sobre o meu nome de um outro profissional. Tive uma proposta e não dei andamento nessa proposta há uns tempos atrás, porque eu só poderia levar um profissional comigo. Se falar de valores, vão chamar eu de louco por não ter aceitado, né? Então agora começou essa, não chegou nada oficial, nada mesmo. Até hoje, do jeito que tomou a proporção em São Paulo, fiz questão de conversar com o meu empresário. Ele foi muito claro: Fábio, só especulação, nada, né? Então estou sendo muito claro com a diretoria desde o início, né? Desde todas as possibilidades que aconteceram, fui muito claro com eles e estou muito tranquilo aqui no Corinthians. Um não, mas pode vir dois, né? Aí não é mais um, né? Pode vir dois caminhão, aí na conversa é diferente. Vamos esperar, estou muito tranquilo aqui, tá? Com um eu não vou, com dois eu posso pensar. Com um caminhão eu não vou, com dois eu posso pensar. Gente, são dois caminhões.
Tô falando pra você. Eu me lembro quando o Tele São Santana dois foi pro caminhões. Mundo Então Árabe. ele tá mentindo. Hã? Então ele tá mentindo. Ele não tá né? mentindo. Fabinho. Ele não tá mentindo. Às vezes... Mas olha só, ele O pode oficial, ele não o oficial tem no que papel falar, que ele vai chegar no A gente Corinthians. às vezes quer Ele editar o que sabe. os caras falam. Não, Fabinho. não é editar não, Flavinho. Se ele vai pra uma coletiva e fala do assunto, gente, olha só, Mas ele proposta falou. com o meu empresário, eu tô aqui focado no Corinthians. Não tem tá proposta, ele resolvendo. falou. Ele falou que não tem proposta. Mas a gente proposta. Aí sabe ele se sabe. tem. Se a informação do Benja, e eu confio na informação que ele tem, a pessoa diz, ele tem a proposta, ele vê a público que não tem, alguém tá mentindo. Ou quem informou pro Não, Benja... tem. Ele recebeu proposta? Vou repetir a frase de uma pessoa do Corinthians influente. A tendência é ele sair. Fábio. Como é que pode ser tendência se ele não recebeu a proposta? Não, Ele mas recebeu. uma proposta Gente, pode ser a do gente telefonema, pode leva ser as um pai, a gente coisas. leva as coisas muito literalmente. Claro que Ele não tá mentindo. Ele não tá falando sobre o assunto. Não, e quando ele diz que não Ô, recebeu a Fabinho, proposta, ele tá mentindo. Não, ele não tá dizendo que Fabinho, não recebeu. Ele falou que não recebeu. Não, Fabinho, ele falou que... às vezes a proposta, os caras falam, chegou no papel timbrado, o cara liga pro empresário, o empresário liga e fala, o negócio é o seguinte, X aqui, 200 ali, 500 aqui, é óbvio. vai, vambora, pode formalizar. Mas E vocês estão levando muito, igual O oficial nossa, se fala é o papel. Os mínimos detalhes. Lembra? Era o... O cara não Fazia a velha não surda, quer né? falar do assunto, entendeu? O Rony Hills. Rony Hills, isso mesmo. Explicadinho. Enfim, mas nessa história do oficial, é papel, é chegar no clube, assinatura, esse que é o oficial. A proposta já sabe. Senão o pai não teria dado a entrevista citando o assunto do caminhão de dinheiro. Ele também não, olha, podem vir dois. É uma brincadeira, uma ironia que ele fez, já sabendo que eram 2 caminhões. Enfim, ele sabe que a proposta é o triplo do que ele ganha. Ou seja, e é o triplo mesmo. É o triplo mesmo. Ou seja, Mas se for o triplo... muito difícil Não, de mas segurar. se for, o que se comenta é que ele ganha R$250 mil por mês. Isso foi dito aqui Se ontem, for o triplo, inclusive. ele fica, cara. Se for o triplo, ele fica. Não é que ele fica. Se É o for o triplo. triplo, Um acho que caminhão o de dinheiro, Acho que o Corinthians tem que 2 se caminhões de esforçar dinheiro pra ficar. é ganhar R$1,5 milhão limpo por mês. 750 Olha, eu não conto, acho que ele ganha eu acho que não 150. vai. Eu acho que ele não ganha. Dentro Não da sua vai, matemática não vai. de que um caminhão é o dobro, 2, aí você errou que não é o dobro, vira o quádruplo, eu diria que são 250 mil não errei, dólares. porque Aí pra seria mim, 4 vezes o pra mim salário o cara dele. oferece o dobro, depois oferece mais o salário dele de novo. Pra mim é isso. Eu entendo o caminhão com mais um salário do que ele ganha. Te dou entende mais o um caminhão? depois. Quer desenhar o Enfim, caminhãozinho? Não, como é que é o caminhão? Vocês Como é que querem eles fazem? caçambinha? É que vocês querem levar tudo ao pé da letra. Não, eu tô você tentando tá levando ao pé da simplificar letra. tudo. Você Tentando tá simplificar a interpretando história, não é um interpretar. caminhão, O Eugênio Ó, está você ganha dando a sua quanto? Você ganha explicação. quanto? 400. Ó, tô... Mecânica. Ó, de novo. Então, ó, te dou mais caminhão tanto. com É quantas assim, rodas? Quantos entendeu? eixos? Não sei, não interessa. Enfim, a questão toda é que eu tô tentando simplificar justamente porque ele vai ganhar um triplo do que ele ganha e é bastante coisa. Não é coisa pequena, não. Agora, a gente tem que levar em consideração uma outra situação. A proposta para o Carille é uma, né, em relação ao salário dele, que não é uma proposta, vamos colocar assim, tão básica para os caras lá da Arábia, porque eles têm muita grana, então até uma proposta relativamente baixa daquilo que eles podem até pagar. Então a sedução é muito maior aqui no Brasil, para o Jorge Jesus, que deve ganhar um salário, acredito eu, muito maior que o Carille no esporte. E aí o tipo de negociação é diferente. Então não é tão fácil um acerto assim do Al Hilal com o Jorge Jesus, mesmo que ele esteja em litígio, porque ele é um cara de mercado na Europa, porque a tendência é que ele peça muito mais alto do que até o Carille pediria ao clube árabe. E essa história toda... O Jorge Jesus hoje é mais treinador que o Carille? Ele é mais experiente, mais claro. experiente. Experiente mais é uma rodagem. coisa. Não, Se você tivesse que contratar Tem um mais treinador... rodagem, mas o cara ele é um baita Se você tivesse que treinador. escolher um treinador pro seu time hoje, Jorge Jesus ou Fábio Mas aqui Carille? no Brasil Aqui você vai no contratar o Brasil, o Carille, Carille. entendeu? Não, Não, eu contrataria na Europa também. A questão toda, assim, em Portugal ele fala português, facilita mais. Mas se fosse em outro lugar, tem a questão da língua. Eu acho o Carille um excelente treinador. Agora, o que eu penso, assim, futebol não é 2 mais 2 igual a 4. O Carille tem um sucesso muito grande dentro de um contexto no Corinthians. E ele vai muito bem, o trabalho dele é excelente dentro de um contexto. Exato. Num clube onde ele já estava há muitos anos, dando sequência a um trabalho, cercado por uma comissão técnica que já o acompanha há muito tempo. Aí você pensa, tira daqui para lá, não há garantia de que ele, num outro clube, vai ter o mesmo sucesso. Por isso que ele quer levar gente com ele. Você viu o que ele falou? E ir para o Al Hilal, ir para a Arábia Saudita, é sair da rota do mercado do futebol. Mercado São férias remuneradas. Exatamente. O problema é o seguinte, um dia ele volta e ele pega qualquer clube. Sim,
Um dia ele volta e ele pega qualquer clube. Mas será que quando ele pegar esse qualquer clube aqui do Brasil depois, ele vai ter o mesmo sucesso do Corinthians? Ele vai ter a mesma situação? Para a construção de uma carreira consistente. Do que o Eugênio está falando é o seguinte, ele sai do futebol brasileiro, que não está na elite, tá? Não está na parte mais cima da prateleira do futebol. E vai para um futebol que está lá embaixo. O que ele vai aprender na Arábia? Vai evoluir. Isso eu falei ontem. Ele vai aprender nada. Dinheiro, é férias. Quando ele chegar aqui daqui 2 anos, ele vai estar no nível dos outros treinadores. Ele vai ter que recomeçar. Exatamente. A gente tem que fazer porque também... ele hoje é um treinador que trabalhou com o Mano, que trabalhou com o Tite e outros treinadores também, e que foi formando o seu caráter como treinador. E enfrenta outros treinadores. E como é que vai ser depois? Por isso também por isso que eu falei ontem, vamos supor, o número que eu tenho mais ou menos é algo em torno de 25 a 30 milhões. Tá? É dinheiro pra caramba. 2 anos, né? É dinheiro pra caramba. O que eu falei ontem aqui, Eugênio, é o seguinte, na minha opinião, pelo andar da carreira do Carille, esse dinheiro ele vai fazer. Talvez não vai fazer em 2 anos, mas vai fazer. Porque eu não acredito que ele está só vivendo um bom momento. Eu acho que o cara é bom. Então ele vai fazer. Agora, o que ele precisa pensar é o seguinte... Acreditar no potencial dele. Agora, o cara fala o seguinte, fala, eu não quero correr meu risco, deixa eu botar isso aí 2 aninhos aí, tá lindo e maravilhoso. Ou ele fala, não, eu acredito que eu... Porque se o cara ele sai do Corinthians no final do ano, que vem, por exemplo, tem dúvida que chove propósito pro Carille? Imagina. Claro que não, nem um pouco. E para ele ganhar mais do que ele ganha no Corinthians. Vamos supor, o Renato Gaúcho vai para a seleção. O Grêmio não viria atrás do Fábio Carille? E para ganhar mais do que ele ganha no Corinthians. Vamos supor, o Flamengo muda presidente, que é um treinador novo. Não viria atrás do Carille? Já não teria ido? Já não teria ido. O Atlético já veio, então propostas não vão faltar. Eu acho que a gente tem que analisar um outro ponto também. 30 pau, 25 pau é dinheiro demais, velho. O Carille, ele trabalha uma estrutura... Daria para você viver com isso? Mas se eu botasse hoje 30 milhões no bolso, hoje... Primeira coisa, eu trocaria meu número de celular. Provavelmente eu não olharia mais na cara de nenhum de vocês. Nem na minha? Não. Isso aí é de coração que você está falando? Principalmente na sua, Zomar. Sua mãe tá louco, meu, que eu te Mas conheço. é de coração, isso? Você tá falando? Aí vai chegar nas férias e vai falar, bem, sabe o que é? Me apertei esse ano aí, queria ir pra Nova York, Alberto tá me ligando lá em Paris, aí tem que dar dinheiro. Mas pelo Alberto você daria. Pelo Alberto você daria. Porque o amor não tem dinheiro. Agora, só queria ressaltar uma coisa. A gente fala muito em relação à estrutura Corinthians que facilita o trabalho do Carille e de qualquer outro técnico que esteve por lá desde 2008. Mas é muito, às vezes, também simplista a gente só analisar que o Carille deu certo porque é o Corinthians. Porque outros caras também usufruíram dessa mesma estrutura. Tiveram também a mesma orientação de trabalho. Vou divergir. E não deram certo. Não, vou divergir. E assim, rapidinho, bem, vou divergir. O Cristóvão Borges foi na mesma estrutura, com todos os profissionais por ali ao lado dele, não deu certo. O Oswaldo, a mesma história. O Adilson Batista, a mesma história. E, curiosamente, esses 3 caras, depois que deixaram o Corinthians, não deram certo em lugar algum. Nem o Cristóvão... Então não é culpa da estrutura do Corinthians. Nem o Oswaldo e nem o Adilson Batista. Então, assim, se o cara realmente não for bom, não for um baita de um profissional, ele pode ter a melhor estrutura do mundo, que ele não vai dar certo. Isso é outra coisa. Por exemplo, o Luxemburgo é um baita de um treinador. Ele tem 10 anos de Corinthians. Foi um baita treinador. Ele tem 10 anos de Corinthians. Mas não interessa. Como não interessa? Não interessa. Ele conhece tudo, ele conhece jogador, é diferente. Tem cara que chega e dá certo em muitos clubes. O Massimiliano Alegre não conhecia nada da Juventus, deu sequência no projeto. Tudo bem, mas tô falando do Corinthians. O Carille, o Carille não caiu de paraquedas. Não caiu, mas eu não falei que ele caiu de paraquedas. O cara é bom. O cara é bom. Se o cara não é bom, não dá certo. Deixa eu só dar... Eu recebi uma informação aqui agora, que a proposta feita para o Carille teria sido na ordem de 7 milhões de euros por 2 anos de contrato. É o que eu falei. Exatamente. Tô te falando. Calma. Aí vem a outra parte. Mas... Para o Jorge Jesus, a proposta 6 milhões e meio por temporada, 13 milhões por 2 anos de contrato. É o que eu falei, a proposta é maior porque o Jorge Jesus ganha mais. Exatamente. Normal. Agora eu vou te falar, 7 milhões... Então, 7 milhões, 7 vezes 4, 28. Vai dar quase 30 milhões. É o que eu falei. 30, dá 30 milhões. Por isso que o cara ele pode chegar... Eu falei, tem um negócio. Por isso que o cara ele pode chegar até no clube e falar assim, olha, se vocês pagam 13 pro Jorge Jesus, eu quero 10 no mínimo. Mas deixa eu falar, você tem que ter na vida, você tem que ter a humildade de reconhecer quando tem alguém que está um degrau acima. É simples. E outra, 7 milhões de euros, parceiro. Um treinador que é treinador profissional há 1 ano e meio. Sim, eu sei que é muita grana. Isso é dinheiro que não acaba mais.
Eu Pô, falei aqui tá ontem que eu louco. iria. Eu ia passar o Réveillon, sabe aonde? Na Noruega. Nossa, você vai estar trabalhando. Você não é, você Não, tá vamos trabalhando tipo, ir lá. na Lapônia. Não, se eu ganhasse... Na Lapônia. Lá no, Não, lá a não tem gente não, Réveillon. ele. Não, ele não lá tá é Não, não, diferente. não, mas eu já... Não, eu e minha família. Não, mas Não eu, ele. eu não vou Não, junto. é Islã. Carona, Eu não vou. rapaz. Mas ele quer fazer Réveillon no Islã. Pô. Não dá. Não pode. Não Vamos pra dá. Lapônia. Lá dia Vamos. 31 de dezembro tem jogo, é dia normal. Santa Claus, o Papai Noel passa lá. Vamos. Vamos. Viu? Lá não tem Natal, não tem Tá, Ano já vai Novo. me levar, é isso? Lá não tem. Então, pra mim tá Pô, bom. 30 milhões de reais, Pô, pô. 30 milhões tá louco. Ainda, Você me dá 10%? Ainda compravam esses carrinhos velhos e mandava entregar lá pro Flavinho lá, num laço. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp, aqueles que ele gosta com banco jeans e zíper, fecha Nossa. eclair.